Vamos, irmãos, abrir as nossas Bíblias. Daniel, capítulo 10. Prazer poder aprender com Daniel, um homem comprometido com Deus, com o projeto de Deus para a sua vida. Eu tenho certeza que Daniel muitas vezes deve ter pensado que o melhor seria estar em Jerusalém, crescer correndo nas ruas de Jerusalém, estar com todos os seus familiares sem a opressão do grande império da Babilônia. Mas ainda assim, Daniel, como exilado, Daniel não deixa de representar o seu Deus aonde ele o colocou. E uma das coisas que a gente precisa aprender, irmãos, e uma das que muitas vezes rouba da gente o privilégio de representar a Deus, é quando ficamos descontentes no lugar que Deus tem nos colocado. Não há nada que impeça mais o mover de Deus, compreendermos a Deus, a realidade de Deus, de quando a gente começa a reclamar do lugar que Deus nos colocou. Aí a gente fica só reclamando e perdemos as oportunidades pelas quais Deus nos colocou aonde Ele queria que estivéssemos. E eu sei que não preciso ir muito longe, a maioria que aqui está tem experiência disso. Deus, Ele nos coloca, às vezes a gente resmunga, não é? O local, pelas dificuldades, até pelas pessoas com quem nós convivemos, mas Deus nos coloca lá com um propósito. Então Daniel entendeu isso. Agora o que competia a Daniel era exatamente portar-se como tal. É assim que a gente precisa. Daniel, ele chegou jovem e desde jovem ele diz para que é que tinha vindo. Qual que era o seu alvo primeiro? Claro que eu entendo que ele não tinha no seu coração a pretensão de estar na corte, mas foi exatamente na corte que Deus o deixou, para que ele pudesse representá-lo nesse tempo. E uma das grandes ferramentas que Deus deu a Daniel, e Daniel assentiu nela, foi o tempo com Deus. E esse é um segredo não só para Daniel, tanto para os palacianos, aqueles que vão estar junto com o governo, vão definir decisões, quanto os que estão nas ruas, ou seja, tanto os reis quanto os plebeus. A oração é exatamente o meio pelo qual Deus nos dá sabedoria. Quando nós buscamos, Tiago diz, precisa de sabedoria, meta o joelho em terra e busque. Então a gente precisa de buscar. Sabedoria de Deus está no que o Fabiano disse, nessa comunhão, nessa aproximação nossa com Deus. E a oração é esse meio de graça que nos capacita para estarmos lá. E a oração é interessante, irmãos, como qualquer uma faceta da nossa vida cristã. Quanto mais nós nos habilitamos diante de Deus, mais responsabilidades você vai tendo. Às vezes eu acho que a igreja não se envolve muito com a realidade da oração, porque à medida que você envolve em oração a Deus, Deus começa a mostrar para você algumas coisas que precisam ser feitas e que devem ser feitas por você, e se não forem feitas por você, não serão feitas. Esse é o grande problema. Se a gente
aproxima de Deus, começa a falar com Deus, Deus começa a abrir o seu coração, mostrar para você realidades, talvez até para ser intercessor. Não há, irmãos, ministério na igreja de Deus mais pesada do que o ministério de intercessão. Não é o de pregação. Pregação é o mais fácil. É o de intercessão. Aquela pessoa que sente o peso, vê a coisa e mete o joelho em terra para orar, para que a vontade de Deus aconteça exatamente como Ele quer. É uma batalha. E nós estamos, irmãos, no momento da vida de Daniel, de batalha. Uma batalha que, às vezes, a gente não entende muito. Até porque a gente não bate muito na tecla dessa batalha de Daniel. Mas o que é gostoso, irmãos, é que Deus deixou na Bíblia esse negócio. Que Deus fala com relação a isso o tempo todo. E se nós quisermos uma vida mais profunda, um nível mais profundo com Deus, a gente tem que entender isso. Como é que funciona esse negócio? Como é que, para quem quer ir um pouco mais profundo, como se respira? Precisa saber. Eu não sei nadar. Eu não sei nadar. Mas eu vou saber. Quando eu colocar água na piscina no Bet Shalom, eu vou aprender a nadar e vou nadar. Não sei quando também, né, irmão Zé? Um dia aquele buraco vai ser cheio d'água. Então, mas eu preciso começar no alfabeto. Eu preciso começar como é que respira, como é que eu vou bater os braços, como é que boia. Eu acho que boiar é o primeiro fato, não é? Não? Não, nem sei. Não, eu não tenho medo d'água. Eu quase já morri afogado porque eu não tenho medo d'água. Então, eu não tenho medo. Mas eu preciso de aprender algumas coisas. Depois, quando eu quiser ir dar um mergulho, né? Aí eu vou ter que aprender como é que eu vou me importar lá embaixo. Se alguma coisa, nós tivemos aí um acidente de repercussão nacional de um ator que perdeu o controle, entrou em pânico. Então, se aquilo não der certo, como é que eu me viro? Então, a vida com Deus é a mesma coisa. Nós estudamos um tempo atrás aqui, quando nós falamos sobre Sadraque e Mesaque, e fazemos isso exaustivamente, porque nós estudamos na quarta-feira e eu preguei num domingo. E nós precisamos construir uma fé, mas uma fé tão sólida, que nós precisávamos entender que a vontade de Deus é soberana. O meu pedido de oração submete-se à soberania de Deus. Se Deus quiser livrar-nos da fornalha, Ele pode. Se Ele não quiser, morreremos fritos lá. A gente precisa entender isso. Porque se nós não entendermos isso, e isso é para gente que mergulha, irmãos. Porque as pessoas que ficam na superficialidade, elas querem que Deus faça tudo quanto elas querem. Deus não pode contrariá-las, porque senão elas não vêm na igreja mais. E elas acham que precisa de pagar para isso. Eu paguei para isso, por que eu não recebi? É como se estivesse comprando alguma coisa. E não é assim que funciona. Deus pode, quando eu mergulho. Ele pode. Eu preciso de mergulhar entendendo o que Ele pode. Agora, basta Ele querer fazer. É isso que Ele faz. E às vezes, Ele diz assim, eu posso. Mas você crê nisso? É a parceria dele. Até que ponto você mergulha sabendo que eu posso fazer isso? Porque eu posso todas as coisas.
Eu posso fazer isso. A questão não é se Deus pode, porque Ele pode. A questão é eu e vocês sabermos e crermos que Ele pode e mergulharmos sabendo que Ele soberanamente vai agir. E Daniel está aqui numa batalha, verdadeiramente uma batalha. E vamos ler de novo, verso 1 até o 9 do capítulo 10 de Daniel. Isso é só para esquentar a sua memória, para a gente ir para Daniel. Na homilética, irmãos, que é a arte de pregar, o princípio é, você precisa abrir as portas e as janelas, para que as pessoas entendam o que você vai dizer. Se a sua mente não for captada para o que nós vamos dizer, aberta, eu posso dizer o que quiser aqui que você não vai conseguir perceber. Então, primeiro nós temos que abrir as janelas, as portas, escancará-las do nosso coração, da nossa mente, do nosso interesse, para depois a gente ir no que de fato a gente quer dizer. E é exatamente esses 9 versículos. Vamos ler alternadamente. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelado uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. Levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro, de Ufaz. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor e fugiram e se esconderam. Contudo, ouvi a voz das suas palavras e, ouvindo-a, caí sem sentido, rosto em terra. Aqui é o lado externo da oração. Primeira coisa que Daniel nos fala é contextualizando o seu momento entre o espaço, tempo e espaço, entre a eternidade, o parêntese da eternidade. Ele está sintonizando-nos que ele está dentro do tempo, que ele está aqui vivendo como eu e vocês, num tempo em que há um rei, num tempo em que esse rei tem nome, no tempo em que as realidades em direção a ele, a Daniel, são reais, e ele tem uma mensagem, ele recebe de Deus uma mensagem, como recebeu muitas outras. E essa mensagem envolvia um grande conflito. E aí, quando eu parei e fui ler aqui, eu pensei, o que na vida de Daniel não foi grande conflitos?
pode ser conflitos pequenos para pessoas que já andaram para os conflitos grandes. Mas todos nós tivemos grandes conflitos. Todos nós. Do mais novo ao mais velho. Por exemplo, eu estou vivendo 2 grandes conflitos. Mas já vivi outros grandes conflitos lá atrás. Então, todo o tempo nós estamos vivendo em grandes conflitos. Só que esse conflito que Daniel está envolvido nele, é um conflito que não só está envolvido o povo de Deus, como toda uma realidade presente e futura. Então, o peso sobre as costas de Daniel não é um peso que eu tenho de orar pela Adacir. É um peso que vai além do meu doméstico, que vai além da minha realidade pessoal, do meu nicho de convívio. Daniel está agora com um peso muito grande, porque Deus deu a ele uma palavra, e essa palavra é verdadeira, ele entendeu essa palavra, ele teve no seu coração a inteligência dessa palavra, e ele entra em parafuso. Agora ele vai orar sobre isso. Peso. Daniel está com peso de algo que Deus contou para ele. E agora ele entendeu isso. Ele teve inteligência sobre isso, era o dom que ele tinha. Percebeu que a dimensão disso, mas ele precisava buscar a Deus sobre isso. Como ele fazia. Não era uma pessoa que só orava em tempos de conflito. Era uma pessoa que orava, era um homem comprometido com Deus e com o tempo dele com esse Deus. O verso 2 é um testemunho pessoal. Testemunho pessoal. O verso 1 é para contextualizar-nos geograficamente, historicamente, para dar a razão por que isso está acontecendo. O verso 2, ele vai dar o testemunho. Ele vai falar o que foi que de fato aconteceu. Ele diz: naqueles dias eu, Daniel, orei durante 21 dias. Plantei. Chorei diante de Deus. Priorizei o que Deus tinha me falado para eu falar com ele. Pensa, irmãos. Eu sei que às vezes incomoda você ficar 1 hora no tempo, pastor. O Coringão vai jogar e o pastor fica aqui, deu 9, está dando 9h15, não é? O Brasil vai eliminatório da Copa. Então, a gente fica com... Já pensou 21 dias? Qual foi o maior tempo que você orou já? Eu já participei de orações, de momentos de orações longos. Foi uma angústia. Não termina mais. Mas, cara, você onde ela arruma tanta palavra? Como é que consegue falar tanto? E eu sapeco meia dúzia de palavras e pronto, acabou. Rapaz, será que ele não sabe que o meu joelho está doendo? Aí o cara levanta, senta. Depois, quando está ninguém olhando, ele ajoelha de novo. Então, 21 dias. E como é que ele fez isso? Em jejum. Em jejum. Ele não comeu nada, não bebeu nada, não bebeu carne, não bebeu nada. Ele não teve nem tempo de passar um creme hidratante no corpo. Ele não passou óleo, ele não se ungiu com óleo. 3 semanas.
inteiras, sem folga, na presença do Senhor. Irmãos, olha o compromisso. Por exemplo, nós estamos numa das piores situações institucional do nosso país. A gente não faz nenhuma vigília para disfarçar. Pessoalmente, você sabe o quanto você está orando por essa situação. O mundo, irmãos, está num caos. E nós cristãos estamos achando que está tudo muito bem porque ainda não esteve lá em casa. Irmãos, o Brasil é uma bandidagem generalizada. Você não sabe em quem confiar. De mamano a caducano. E a gente não ora. Você está entendendo isso? Eu estou entendendo isso. E não precisa, irmãos, nem eu nem vocês, para falar que precisamos ter assim uma formação política, uma formação do que é honestidade, do que é justiça, para entender. Porque todo mundo que pensa sabe que não está bem. Nós não estamos bem moralmente. Algumas coisas são até legais, mas são imorais. Tem muita coisa legal que a Constituição ampara, que o Código do Civil ampara, que as leis amparam, mas são coisas imorais. E nós continuamos na mesma superficialidade. Tem entendimento? Sabe que é verdade? Que para onde nós estamos indo, irmãos, não tem volta. Irmãos, eu estava vindo com a Simona ali, uma menina linda, adolescente. Eu sei que ela é adolescente pelo corpo, pela a carinha dela. Eu disse, bem, veja que menina linda. Como essa geração dessas menininhas de 16, 15, 16 anos, é uma geração de meninas bonitas, de rapazes bonitos. Mas eles estão se perdendo. Eles não estão nem aí. Nem para eles, nem para o pai, nem para ninguém. Para ninguém. Então, irmãos, isso é um conflito entre o que nós sabemos de Deus e o que está diante de nós e o que vai acontecer. Não precisa ser expert, irmãos. Pessoas crentes. Eu tive um casal desse na minha sala essa semana. E diz, o que o senhor sentiu quando o Tiago nasceu? Como assim? Me senti avô. Não, e o mundo que ele vai enfrentar? Eu disse, o mesmo Deus que cuidou de mim, vai cuidar dele. Agora o que eu preciso é ensinar o Tiago a amar a Jesus. Por enquanto, quando eu pego, eu encosto meu rosto no ouvidinho dele e digo assim, Tiago, Jesus te ama. Toda vez que eu pego, que eu estou sozinho com ele, eu ponho a minha boca no ouvido dele e digo, Tiago, Jesus te ama. Tiago, filho, Jesus te ama.
Isso eu preciso fazer. Agora, é uma batalha, porque o que eu sei que vai acontecer na geração deles vai ser muito pior do Isaac, muito pior do pequenininho, muito pior do que está no seu braço, minha irmã. A geração deles vai ser muito mais enfrentamento do que a de hoje. Eu preciso de orar incansavelmente. Como avô, vocês como pais. Orar. Não é 21 dias, não. Todos os dias. A hora que pecá-los, digo para eles do amor de Jesus. Ai, não está entendendo nada. Eu não sei. Eu preciso implantar na alma dele do amor de Jesus. Eu preciso fazer isso. Daniel sabia que algo extraordinário precisava ser feito. E quando ele entendeu isso, ele meteu a cara no pó e se comprometeu com aquilo. Não tinha festinha, não tinha aniversário, não tinha óleo, o corpo estava talvez seco, porque lá é seco o ar. Mas ele não está preocupado em passar um creme hidratante. Havia algo muito mais importante, algo eterno. Queria ser representado na história. E ele era a pessoa que a chave principal daquilo. E ele buscou aquilo diante de Deus. Mas continua. Eu entendo aqui, irmãos, que esse tempo, Daniel não ficava num lugar só. Pelo que parece aqui, ele foi para a prainha lá do Rio Tigre. Ficar sozinho. Último dia. Ele saiu para olhar as águas calmas do Rio Tigre. Naquele dia, às margens do Rio Tigre, levantou os olhos e viu. Levantei os olhos e olhei. Eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro. Olha que descrição maravilhosa de um agente celestial. Ele vai dizendo a beleza, ele vai dizendo a realidade que aquela pessoa trazia aos seus olhos. O seu rosto como um relâmpago. Os seus olhos como tochas de fogo. Seus braços, seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras eram como estrondo de muita gente. Ele viu isso. Só ele viu. Aqui que eu digo, irmãos, aqueles que oram, veem coisas que os que não oram nunca vão ver. Aqueles que oram verão coisas sendo feitas que aqueles que não oram apenas vão ficar com medo e vão achar que é mentira. Os que estavam com ele, tinha testemunha, tinha pessoa cuidando dele. Caiu sobre eles grande temor, fugiram e esconderam. Não viram, mas sentiram. É assim. Deus faz isso, irmãos. Todos nós somos iguais diante de Deus.
Mas algumas coisas Deus reserva para aqueles mais próximos. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele fará conhecida a sua vontade. Todos são iguais, mas alguns são especiais. Os 11 eram iguais, mas 3 eram especiais. Os 11 sabiam que Jesus era, mas só um arriscou andar sobre as águas. Ninguém mais fez isso. São experiências que Deus vai dando-nos à medida em que nós vamos tornando-nos íntimo dele. Daniel viu, os outros só ficaram apavorados com aquilo que Daniel viu. Daniel teve a revelação do quadro todo. Ele viu detalhes. Os outros, nem uma sombra do que estava acontecendo. Mas eles tiveram medo. Medo. Temor. Sabiam que algo sobrenatural estava acontecendo. E eles correram e esconderam. Reverendo Rubens Pires, quando ainda não tinha tido o problema que ele teve, eu convidei para pregar na minha igreja. Rubens Pires era o meu colega mais inteligente. Rubens Pires, de uma capacidade analítica tremenda. Era o meu colega mais inteligente. Aprendia tudo rapidamente. Tão inteligente que um empresário no Recife descobriu que ele era um cara muito inteligente. E esse empresário queria ajudar o Rubens Pires a ter uma bagagem a mais e o mandou para o Labri, na Suíça, para passar um tempo lá com uma das cabeças mais pensantes daquela década, que era o Franz Schaeffer. Franz Schaeffer. E Rubens Pires foi na minha igreja, pequenininha, segunda igreja presbiteriana de Uberaba. Pequenininha a igreja. E ele contou um fato que eu nunca mais esqueci. Isso foi em 80, entre 86 e 88, foi o período que eu estava lá. Ele diz que começou uma chuva, e foi bom ele contar porque lá tinha um bioma. O bioma é aquela coisa de a divisória, que a igreja era na nível da rua, então precisava pôr um bioma ali para as pessoas que estão dentro não ficar sendo distraída, um bioma. Então começou a chover, e era semana de carnaval. E uma pessoa fantasiada de capeta, não aquele capeta bonito, porque o capeta ele não mete medo, ele é bonito. Olhos azuis, ele é lindo o capeta. Ele era anjo de luz. Se você pintar o capeta feio, aquele chifrão, com aquela coisa na mão, você está com a leitura errada do capeta. Isso é o folclore. Então esse capeta era o do folclore do carnaval. Então o cara tinha um tridente na mão, vestido de vermelho, aquele chifrão assim, vestido para ir para bagunça, né, para brincadeira. E de vez em quando o cara chegava a cara no bioma. Estava chovendo lá fora, o sermão estava acontecendo, né?
E aí não teve, claro que não tem, por exemplo, parece que a gente sabe que tem alguma coisa atrás da gente e que a gente não sabe o que, que é. E o pastor continuou pregando. E aí alguém descobriu que tinha um cara lá atrás que era o capeta. E aí foi uma bebeção de água tremenda, saindo pela porta dos fundos. Só o pastor e uma velhinha ficou. Aí o cara, quando viu todo mundo saindo, ele resolveu entrar. Porque é estranho, começou o culto, chegou, estava cheio, e a turma foi sair de fininho, tomando água, ir ao banheiro, e etc, foi saindo. Aí ele aproximou da pessoa que ficou sentada, e ele disse, o que está acontecendo? Aí ela disse, olha, seu capeta, eu não tenho nada contra o senhor. Eu não saí porque eu não posso andar. Mas o senhor fica sabendo, eu não tenho nada contra o senhor. Não, é uma piada. Né? É uma piada que foi construída. Ele contou, o pastor Rubens Pires contou lá na segunda igreja de Uberaba. É isso, irmãos. A gente, às vezes, tem medo. Tem medo. Daniel viu a visão. Os outros ficaram com medo. Verso 8, o que ele diz? Ficou sozinho. Ele ficou sozinho, contemplou essa grande visão e deu aquele sinal de desmaio. Ficou branco, o sangue sumiu. Desfigurou-se. Não conseguiu ficar com as pernas firmes. No entanto, ouvia de longe as suas vozes. Ele ouviu a voz das suas palavras e, ouvindo-a, caí com o rosto em terra. Hein? Desmaiou. Irmãos, eu vejo algumas pessoas orando e dizendo, Senhor, eu quero ver a tua glória. Eu nunca pedi isso. Eu vou ser fulminado. Se a Shekinah de Deus, irmão, se manifestar em qualquer momento que eu estiver orando, eu estou fritinho. Literalmente. Vai ser uma bolinha de carvão. Por quê? Porque qualquer manifestação de Deus, irmãos, você pode olhar de Gênesis a Apocalipse, as manifestações de Deus, ela impõe terror. E é isso que nós estamos perdendo. O temor de Deus. A gente parece que coloca Deus como um igual a mim. O que esse texto está mostrando é que Daniel, apesar da sua vida com Deus, não suportou, a sua estrutura física não suportou a visitação de um enviado de Deus. Ele carregava isso aqui. Não era nada daquilo, ele estava só comparando. Isso aqui é a glória de Deus, que aquele agente dos céus estava impregnado. Ele não era Deus. Ele estava impregnado de Deus e meteu todo esse pavor em todos estes. Irmãos, o que Daniel me mostra é o seguinte: por mais intimidade que eu tenha com Deus, qualquer manifestação gloriosa de Deus é insuportável para mim e para você. Como seres humanos, nós não aguentamos, irmãos.
Então esse negócio, vem a tua glória, que o Shekinah chega. Jamais eu falo isso. Eu posso falar, Senhor, impacta o meu coração. Agora não venha forte, porque senão eu morro, eu infarto. Daniel, esse gigante, irmãos. Isso aconteceu com ele. Agora aconteceu por dois fatos. O primeiro fato, por causa da sua natureza humana. O segundo fato, pelo que de fato estava acontecendo. Que é o que nós ignoramos. Eu disse para os irmãos que a nossa vida, falei lá atrás, não sei se é no capítulo 7 ou 8, de que a vida, ela é uma batalha todo o tempo. Uma batalha espiritual todo o tempo, irmãos. E nós somos tão negligentes que nós achamos que estamos de férias. Soldados desarmados. É um prato cheio para o inimigo, irmãos. Por que que às vezes nós nos surpreendemos com alguns caminhantes de fé? Por que que homens outrora foram uma bênção e no momento eles cochilaram e o cachimbo caiu? Porque eles desarmaram. Eles acharam que tinha chegado. Eles acharam que não precisava ler a Bíblia mais. Eles acharam que não precisava orar mais. Eles acharam que não precisava ir para a igreja mais. A comunhão com os irmãos. Acharam que eram suficientemente sábios para não ter que mexer e andar com o povo de Deus, que não é fácil. Aí se perderam. São soldados que tiraram a sua armadura e acharam que estavam de férias, esperando a morte chegar. Nenhum servo de Deus, irmãos, está de férias enquanto não cruzar o rio e chegar na casa do Pai. Eu e vocês deveremos estar sempre vigilantes, todo o tempo. Todo o tempo. Porque o inimigo, irmãos, ele não tira férias. O inimigo ruge. Ou seja, eu e vocês somos petiscos do inferno que ele deseja jantar todos os dias. Eu me lembro de uma piada que contaram para Leir. Que tinha um irmão na igreja, né, Leir? Que não conseguia falar mal de ninguém. Por exemplo, você pegava um cara, aquele cara cri-cri, que ninguém queria trabalhar com ele, falava, ó, fulano de tal, meu irmão, não aguento mais esse cara não desce nem com Coca-Cola. Aí ele falava assim, mas meu irmão, ele é tão assim. Achava uma qualidade para dizer para o cara. E aí o pessoal ficou tão assim, encrencado, falou, eu quero ver se esse irmão vai falar agora. Aí eles meteram o pau no capeta. Chegaram a dizer, mas o inferno, porque o Satanás, ele disse assim, mas o bicho é trabalhador. É trabalhador. Ele não dorme no ponto. Então, irmãos, é isso. Nós estamos em batalha. E quarta-feira que vem, eu vou sair desse espaço que tempo e espaço. Aí nós vamos, sabe o que eu vejo esse texto, a continuação desse texto? Aqueles momentos assim, únicos. Uma das coisas que eu gostava, e gosto até, eu gosto de teatro. Eu gosto de teatro. Um grande teatro que eu fui foi o teatro no Recife. Monumental. Depois eu fui em outros teatros pequenos, mas eu toda a vida gostaria de ver
os bastidores do teatro. Porque não é tudo arrumadinho nos bastidores. É uma bagunça. Não é? E às vezes, quando alguém está trocando, hoje é fantástico. Por exemplo, o cara só dá uma giradinha assim, aparece o outro. Quer dizer, o palco fica todo arrumadinho, cada quadro você vai, o camarada sai da sala, aí já aparece o cara entrando na cozinha, a cozinha está de frente de você. Quer dizer, é um negócio muito fantástico hoje. Mas estou pensando lá atrás. E alguns textos na Bíblia, Deus abre a cortina para a gente ver os bastidores. A continuação desse versículo, desse capítulo, é Deus abrindo a cortina para eu e vocês termos um vislumbre do que essa batalha é. O porquê que eu preciso de orar quando Jesus diz em Lucas, orar, orar de novo, orar novamente. Eu tenho um peso de oração, agora eu tenho 2. Me impuseram um segundo. Não queria isso. O outro eu procurei por vontade própria. E por obrigação. Eu tenho um. Esse eu já carrego há décadas. Agora eu tenho outro. Não há nenhum dia da minha vida que eu não coloco isso diante de Deus. Nenhum dia. Porque eu sei que é assim que funciona. Muitas mulheres, mães, na história, oraram pelos seus filhos durante a vida inteirinha e não conseguiram ver os seus filhos salvos, mas eles foram salvos. Agostinho de Hipona, o bispo de Hipona, que a Igreja Católica chama de Santo Agostinho. A mãe dele orou por ele durante 50 anos. E ele tornou-se um dos pais da igreja. Escreveu livros fantásticos, sermões fantásticos. E um dos livros fantásticos que ele escreveu foi Confissões, de Agostinho. Então, a gente precisa entender por que Daniel, uma pessoa espiritual, por que ele só não jogou a oração e foi para casa? Algumas coisas você pode fazer isso. Outras, quando Deus te dá entendimento daquilo. E você tem sabedoria de Deus para onde que aquilo vai. E sobre você pesa aquela responsabilidade. Então você tem que levar isso com compromisso diante de Deus. Para que o que Deus quer fazer aconteça. Porque das duas, uma. Ou não vai acontecer, porque você foi relapso, ou Deus vai te substituir e você não vai participar de mais nada grande do projeto de Deus. É sempre assim. Então, o restante do capítulo, quarta-feira, eu queria que vocês lessem em casa. Porque, como presbiterianos, eu vou dizer para vocês algumas coisas que você vai dizer assim: puxa vida, eu não sabia que o pastor Ezequiel acreditava nesse negócio. Porque uma coisa, irmãos, é a minha, a sua vida aqui e agora. Outra coisa é o que está acontecendo nos principados e potestades, nas regiões celestiais. Isso é real.
mesmo que você não queira e você não entenda. Há um punhado de coisas que eu não entendo, irmãos, que estão acontecendo. E eu não preciso de entendê-las para elas acontecerem. Elas estão acontecendo. As coisas espirituais é a mesma coisa. Por que alguns homens e mulheres se agigantam espiritualmente? Porque Deus dá a eles a compreensão disto. E eles trabalham nesse nível. Por que outros não vão? Porque nem procuram saber, não estão interessados em se comprometer. Porque às vezes, irmãos, nós não nos comprometemos porque a gente acha que a vida cristã é isso mesmo. Porque é muito mais fácil, irmãos, nós nos nivelarmos pelo pior do que nos nivelarmos pelo melhor. É muito mais fácil fazer o que todo mundo faz do que fazer o que meia dúzia faz. Porque o que meia dúzia faz vai custar mais. Eu vou ter que me envolver mais. Eu vou ter que deixar de beber o meu vinho. Eu vou ter que deixar de comer a minha carne. Eu vou ter que deixar de passar bronzeador, hidratante. Eu vou, o que é isso? Eu vou legar minha vida para estar orando 21 dias pelo Planalto? Jamais, eu quero que eles morram. Mas quem sabe sejam isso? Quem sabe seja exatamente isso que Deus quer? E dando fulminou todo mundo lá no Congresso, porque não tem quem está metendo o joelho em terra. A vontade é essa. E isso não pode ir para o YouTube, viu, meu irmão? Não, eles cortam. Você tem que editar esse negócio aí. Então, mas é isso. A gente muitas vezes, você não envolve. Porque às vezes você quer que pega fogo mesmo. Mas talvez o pegar fogo depende de você orar, meter o joelho em terra. Deus, faça isso. Se você tem entendimento, se a palavra de Deus bate no seu coração, o responsável por isso é você. E eu acho interessante, irmãos, as pessoas estavam acompanhando Daniel, mas não estavam na empreitada de oração de Daniel. Porque ele dizia eu fiquei 3 semanas. Não tem ninguém mais. O pessoal está acompanhando. Deus não precisa de uma multidão, irmãos. É isso que a gente precisa colocar no coração. Eu não faço nada porque a igreja me acompanha. E daí? A igreja não me acompanha num punhado de coisas, mas ainda assim eu não deixo fazer. A igreja, irmãos, num todo não acompanha. Mas aquilo que eu tenho entendimento de que Deus está falando ao meu coração, eu tenho responsabilidade diante de Deus e do projeto de Deus para tornar isso realidade na minha parceria com Ele em oração. Aquele texto diz assim, procurei uma pessoa, um homem para se colocar na brecha e eu não achei. Isso pesa um tanto, irmãos. Eu queria banir o Congresso Brasileiro do Planeta, mas eu não achei um que se colocasse na brecha. Porque Deus, Ele se deu, Ele é tão soberano que Ele se deu a mim e a você a oportunidade de participarmos dos projetos dele. Embora Ele está fazendo isso de outro jeito. E tem um punhado de gente que está envolvido nesse projeto. Pode até ser chamado de meninos e de moleques. Mas são meninos e moleques comprometidos com a lei e com aquilo que são pagos para fazerem. Juízes e promotores. Se você não tem a visão de tudo, então ore pelos juízes e promotores que estão comprometidos para um Brasil melhor. Que as pautas capciosas que entram no Congresso e no Senado sorrateiramente sejam descobertas antes de serem aprovadas. Eu posso orar por isso.
Até porque lá tem uns camaradas que não são tão bons, mas Deus que usou a mula de Balaão pode usar qualquer outra mula para dizer que está errado. Quem Deus vai usar não é problema seu e meu. Agora eu posso debruçar-me todos os dias e clamar por misericórdia para com o meu país. Porque, irmãos, não precisa de ser vivido. Para onde nós estamos indo não tem volta. E eu estou dizendo não só brasileiros, eu estou dizendo a raça humana. Eu nunca vi a vida ser tão desprezível como ela está hoje. Marido matando mulher, filho matando pai, pai matando filho. Isso, irmãos, não acontecia nessa velocidade e nessa quantidade que está acontecendo. As pessoas perderam o referencial de serem gente. Estão agindo como irracionais. Eu vi hoje pela CBN um camarada que foi preso em flagrante porque matou um idoso e aí ele disse, não, eu perdi a cabeça, bati nele mais do que precisava bater. Está preso. Irmãos, isso não pode. Eu e vocês precisamos de pensar antes de agirmos. Nós somos seres pensantes. O Brad e o Bob, se nós soltarmos ele, eles matam todas as galinhas que estão soltas. Mas são animais. Agora, eu e vocês somos seres pensantes e nós estamos perdendo a capacidade de pensarmos, nós estamos agindo como animais no trânsito, em casa, no trabalho, em todo lugar. Nós precisamos, irmãos, entender que Deus é Deus e nós não somos. E que só pelo fato dele ser Deus, nós precisamos temê-lo com temor e tremor em todo o tempo, para a vida do mais simples ao mais difícil da nossa existência. Os conflitos mais corriqueiros e os mais singulares, para mim e para você. Nós precisamos temer a Deus e pensarmos, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Um agente, eu sou um agente, vocês também são. Meter o joelho em terra, dizer, Deus, faça alguma coisa. Deus, faça alguma coisa. Deus, faça alguma coisa. Orar, irmãos, é a arma que todo crente tem. Agora a gente precisa de aprender a usá-la. E saber o que está envolvido em tudo isso. Deixarmos de ficar olhando para o umbigo. Deus abençoe meu filho, Deus abençoe minha casa, Deus não deixa faltar pão, Deus faz isso. Pode até orar para isso. Mas só isso. Isso é guetal, irmãos. Isso é um negócio de olhar para a nossa casa e querer que só a nossa casa tenha. Oh, graças a Deus que não caiu aqui em casa. Para! Precisamos aprender a orar. E quarta-feira a gente vai dar uma mergulhada. Talvez você tenha que sair um pouquinho para tomar ar em cima, mas a gente vai conversar um pouquinho sobre os segredos dos principados e potestades. Leia o texto. E segunda a gente conversa.